Oh glória, paz do Senhor para toda a igreja, amém? Senta quem estiver de pé, pode ficar à vontade. Glória a Deus, bom estarmos aqui, mais uma oportunidade de adorarmos, e assim já fizemos, e acredito que Deus falará conosco agora, ou continuará falando através da sua palavra, louvando a Deus por cada família aqui nesta noite, por cada um que nos visita, casal de obreiros que estão ali, Deus abençoe, satisfação recebê-los, a nossos queridos que nos visitam ali, o pessoal do Hamilton, está fora com a princesinha, uma graça, né? Glória a Deus, muito bom. Agradecendo aos irmãos pela oração que fizeram, que nos cobriram de oração nessa ida e volta. Chegamos bem, graças a Deus. O Senhor cuidou de nós, nos livrou do mal e nos garantiu e nos trouxe em segurança. Glória a Deus. Obrigado. Louvando a Deus também por essa igreja que a cada dia a gente aprende a amar um pouco mais, porque a gente também sofre um pouco mais. Tudo que você, um dia eu fazendo uma pesquisa, por que a mãe ama mais o filho do que o pai, entre aspas, e é porque a mãe sofre mais do que o filho, do que o pai automaticamente. Então a mãe, para começar, gera, né? Carrega 9 meses do ventre, passa as dores de parto, e isso gera um amor mais aguçado pelo filho, isso é comprovado. Então o sofrimento geralmente aguça o amor. Aleluia. Por isso que servir a Jesus é com sofrimento. Sabia disso? Que é com sacrifício que nós servimos a Jesus. Não é mamão com açúcar para ninguém. Que quer servir a Jesus com integridade, pode esperar que a via dolorosa está estipulada. Aleluia. Mas nós temos um Deus que é tão zeloso por nós, que cuida de nós de uma forma tão grande, tão especial, que assim como nós, os filhos pode crescer, pode pegar a sua maioridade, que nós sempre vamos ter os nossos filhos como alguém carente ou dependente de nós, de um conselho, de uma orientação ou de muitas coisas mais, de uma ajuda. E assim, observando por esta palavra, eu vejo que Deus também não é diferente em relação a nós, em relação pai e filho. O próprio Deus, ele terá um desejo no teu coração de nos guiar. É como um pai guia um recém-nascido ou um menino que está aprendendo a andar. Deus, ele quer participar da nossa vida de uma forma geral, em todos os contextos. Deus quer fazer parte. Ele quer te ensinar desde as mínimas até as grandes coisas, a tomar as decisões, desde as mínimas coisas até as grandes. Ele quer que você dependa dele, que você conte com ele e que você ouça ele, porque ele vai te orientar. Então nunca esqueça disso. E quando nós lemos no capítulo 12 de Hebreus, que é a base hoje da minha pregação, capítulo 12, no verso 1, e vamos decorrer aí nesse texto, para vermos o contexto dele, que vem nos ensinar algumas coisas importantes. Louvando a Deus pela vida do Hamilton, da Lalinha também. Deus abençoe as vossas vidas, queridos. Bom vê-los aqui.
capítulo 12, o cabeçalho da minha Bíblia diz assim: perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Perseverança no meio das provações. Amém? Quer dizer que no meio das provações precisamos perseverar. Perseverar em algo, em um foco que talvez nós já sabemos, já descobrimos a direção que o próprio Deus já nos deu. E como diz aqui o Paulão, já que pregou um pouco aqui, né, Paulão? Glória a Deus. Que em todas as provações tem um propósito, diz o Paulão, e eu concordo com isso. Tem um propósito, e precisamos viver o propósito de Deus. E aqui, no decorrer desse texto, diz assim: portanto nós também, vamos nessa versão, porque aí todos têm a mesma, né? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Glória a Deus, amém? Quem está rodeado? Todos nós, diz, né? Portanto nós quem? Os cristãos, os que intitula cristão, servo de Deus. Ele está rodeado de uma tão grande nuvem de testemunha, quer dizer que muitas testemunhas estão à nossa volta. Eu costumo dizer que essas testemunhas, ela testemunhará a favor ou contra, depende do nosso procedimento, depende de como procedermos. Essas testemunhas testemunhará a favor ou contra. Por exemplo, eu costumo sempre dizer aqui que alguém olhará para nós e dirá assim: eu quero ser crente igual o humano, homem de Deus, fiel, correto, honesto, sincero, simples, cheio da graça, né? E as pessoas vão dando esses adjetivos, né? Mas também tem um tipo de testemunha que vai dizer assim: ser crente igual o pastor Norair, eu nunca quero ser. Arrogante, prepotente, mentiroso, mal pagador, né? Então, do mesmo jeito que tem testemunhas que testemunhará a teu favor, e também testemunhará contra, dependerá do nosso proceder, da forma que eu vou transparecer. Aquilo que procede de mim diz quem eu sou para as pessoas. Amém? Aquilo que procede de nós, não é o que eu falo que tem peso, é o que eu vivo, é o que eu sou para as pessoas. Porque eu posso falar uma coisa hoje e viver diferente. Mas o próprio Jesus disse que se conhece a árvore exatamente pelo tipo de fruto que ela produz. E aqui nós observamos que o escritor, segundo muitos teólogos estudiosos, referencia Paulo como escritor aos Hebreus, disse que à nossa volta tem alguém aprovando ou reprovando. É claro que Paulo diz assim que muitos vão falar de um cristão, mas que ele não tem a razão de falar. Amém, amados? Aleluia. E aí observamos que deixamos então o que o escritor está dizendo? Que é para mim, quer dizer, não é Deus que vai deixar, que vai tirar os embaraços, né? Aqui está dizendo o quê? Deixamos
quer dizer que somos nós, quer dizer que sou eu, que preciso deixar todo o embaraço. O que é o embaraço? Aquilo que me impede de ser melhor em todos os aspectos, hoje do que fui ontem, amanhã do que foi hoje, porque tem uma oportunidade de crescimento dia após dia na nossa vida. Então que deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos, quer dizer, primeiro deixa tudo isso. O que te embaraça? A Bíblia está dizendo que é para você deixar, né? Então, que possamos nesta noite analisar, puxa vida, na minha área financeira, o que te embaraça? Está dizendo, deixa para trás. Está te embaraçando? Precisa deixar para trás. Na tua vida espiritual, o que te embaraça? O que te trava? O que te impede de ser melhor, um crente melhor, um filho de Deus melhor? O que te impede? Deixa para trás. Aleluia. E o pecado que tão de perto nos rodeia, e quando deixamos todas essas coisas para trás, o fardo do pecado, o embaraço que está entrelaçado, impedindo você na tua carreira, né? Então esses embaraços vai te atrapalhar na tua carreira, seja ela no âmbito espiritual ou física. Esses embaraços, ele pode te atrapalhar no seu crescimento. Então a palavra está dizendo que é para deixar. E quando eu deixo, porque ninguém vai conseguir correr com fardo nos ombros, né? Ninguém vai conseguir correr embaraçado em alguma coisa. Então o escritor está dizendo que é para deixarmos todos esses embaraços, esse pecado que está à nossa volta. Quer dizer que às vezes eu estou dando um alimentozinho para ele, né? E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então tem uma carreira que está proposta, aleluia, para cada um de nós. Tem um prêmio que eu preciso alcançar, e todo dia eu preciso correr para o alvo. Eu preciso correr em busca do prêmio que esta palavra me oferece. Aleluia. Pastor, mas qual que é o prêmio? Aleluia. Quando Jesus responde para Pedro, ele diz que é 100 vezes nesta vida, e no final, a vida eterna. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então tem uma carreira proposta para você. Aleluia. Ninguém vence parado nessa carreira. Ninguém vence estabilizado, estático. Aleluia. Vence aquele que se prepara para a corrida. Porque aqui eu me vejo num campo de atletismo, me preparando para uma corrida. Ninguém vai para uma corrida sem primeiro treinar, né? Ele passa lá 60, 90, né? O percurso é 10 mil quilômetros, eu preciso correr 10 mil quilômetros para me treinar, me preparar fisicamente, preparar meus músculos, preparar meu corpo físico, preparar na alimentação. Verdade ou não é? Aleluia. Você vai lá pro MMA, não sei se vocês gostam, mas eu gosto de ver, porque aquilo parece que dentro do mundo espiritual eu tiro experiência com aquilo, que vence quem, nem sempre o mais preparado vence, mas quem está mais atento e ligado, porque o cara pode ser o cara, mas se ele vacilar, o outro derruba ele. É ou não é, irmãos? Então vejamos bem que tem todo um preparo, tem toda uma questão de preparação para esta carreira, para esta corrida. Então tem um prêmio a ser alcançado, querido. Aleluia, que a palavra está dizendo: ei, tem alguma coisa te embaraçando? Tem alguma coisa te impedindo nesta carreira?
abandona, deixa para trás e corra com paciência. Não precisa desesperar. Está dizendo que é para correr com paciência. Nem sempre ganha quem sai na frente, não é verdade? Aleluia. Mas aquele que ganha, geralmente ele sai numa cadência na corrida, e ele permanece naquela cadência, e ele vai até o final, e ele consegue levantar a bandeira da vitória lá no final. Aleluia. Então vejamos bem, está proposta a carreira, a competição está proposta. É um adversário que não vai descansar, ele vai pôr obstáculos, ele vai criar situação, ele vai criar desânimo, ele vai criar todo tipo de embaraço, para você se embaraçar, aleluia, e às vezes você menosprezar esta carreira tão digna que está proposta diante de mim, de você. Pula lá para o versículo de número 2, por favor. Aleluia. Olhando para Jesus, quer dizer, esse prêmio que eu preciso alcançar todos os dias, porque um dia eu falava, não sei se aqui ou foi na nossa aula de Casados para Sempre, eu costumando dizer para os irmãos que a nossa salvação, ela tem 3 estágios. Eu fui salvo, porque eu estou falando do passado, eu sou salvo e serei salvo, né? Porque a salvação, ela é garantida todo dia, né? Capítulo 8 do Evangelho, do capítulo 8 de Romanos, se eu não estou enganado, me ajuda aí, 8:1 de Romanos vai dizer o quê? Que agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Mas o dia que eu deixar Jesus, vamos lá, tá lá, põe, tá lá. Portanto agora, diga comigo, portanto agora. Diga agora. Diga amanhã é outro dia. Fala, se eu desistir de Jesus hoje, estou abrindo mão da salvação. Concorda comigo ou não? Então a palavra está dizendo, aleluia, portanto agora nenhuma condenação há para quem está, para os que estão em Cristo Jesus. Ô irmão, agora eu vou te perguntar aqui, para todos nós aqui, você está em Cristo? Faz uma análise aí pessoal, não precisa responder não. De 1 a 10, para nós medir a nós, mede o irmão não, mede você mesmo, porque medir os outros é fácil. Mas mede você mesmo. Você está em Cristo até que ponto? Aleluia. E quando a gente faz essa medição, nós vamos chegar talvez a um pensamento de que nós precisamos melhorar. Que se eu entendo que a nota que eu dei para mim, ela está abaixo de 5, né? Eu preciso tomar cuidado, porque alguma coisa pode estar me embaraçando, alguma coisa pode estar me atrapalhando correr essa carreira que está proposta, que tem uma coroa lá na frente, lá no final. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, diz a palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Então, aqui Paulo está dizendo que é os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o que eu, você, nós precisamos ter essa convicção que eu estou em Cristo. Mas é preciso eu entender que eu preciso permanecer em Cristo. Amém ou não amém? Independente de qualquer circunstância. Aleluia. Que às vezes, se a gente não vigiar, qualquer coisa que possa acontecer conosco, que nos desagrade, seja no casamento, seja na finança, teus projetos não deu certo, ficou devendo, porque ficou sem dinheiro, porque o trem que deixa crente borocochô é você ficar sem dinheiro, é ou não é?
um desânimo. Você sabe que tem um dia, tem uma semana que os crentes não vêm para a igreja? Você sabe que é comprovado isso? Mas qual, pastor? A última semana do mês. Você pode observar que a quinta-feira, última do mês, e o domingo, último do mês, a igreja está bem vazia. Porque o dinheiro interferiu lá no sentimento, desânimo. Eu lembro que um camarada falava assim, que o cara, quando ele está sem dinheiro, ele fica tão desorientado, que até o cós da calça dele está de lado. Diz que ele anda tudo torto. Mas um dia desse eu fazia uma pregação aqui acerca de quem é o meu Senhor. Meu Senhor é aquele que tem domínio da minha vida, é aquele que comanda a minha vida. Esse é o meu Senhor. Uma certa vez Jesus olhou para o povo que estava diante dele e falou assim: por que vocês me chamam Senhor e não faz o que eu mando? Então quer dizer, ele chamava Jesus de Senhor, mas Jesus na verdade não era Senhor da vida deles, porque eles não estavam nem aí para o que Jesus falava. Jesus dizia por aqui, eles iam por aqui, mas estavam andando com Jesus. Está vendo? Então quer dizer que aquele a quem eu obedeço, ele se torna meu Senhor. Senhor é aquele que domina, aquele que controla, aquele que direciona a sua vida. Então tenha cuidado para o dinheiro não ser o Senhor da sua vida. Você sabe qual que é o Deus do dinheiro? É um demônio chamado Mamon. Sabia? Pesquisa lá para você ver. É um demônio que trabalha aí no camuflado para fazer o cara ser avarento. Cuidado quem é avarento. Quem que é o avarento? Avarento é aquele cara que ele atravessa o rio com o sonrisal. O sonrisal na mão, ele atravessa a nado e o sonrisal não derrete na mão dele. Meu pai contou a história de dois camaradas. Diz que um era compadre dele aqui. Estou brincando. Aí ele dizia assim: foram pro restaurante, almoçaram e comeram bem. Restaurante um pouquinho caro, porque os dois tinham um pouquinho de dinheiro. Aí chegou na hora de pagar a conta, Luiz. Um era avarento e o outro também. Aí eles fizeram um combínio. Disse: olha, vamos pular na piscina do restaurante. Quem levantar primeiro paga a conta, porque tem um fôlego mais curto. Beleza, tá, pluf, dentro da piscina. Passa um tempo, passa outro tempo, passa outro tempo. Sabe o que aconteceu? Os dois morreram afogados. É, né, Léo? Até tosse, né, Léo? Então esse é o cara que o dinheiro dele é aqui, ó. É meu. Ninguém vê não. A esposa, mas não vê de jeito nenhum, né, Daiane? A Daiane vê, dá o cartão para a Daiane, tudo na sua conta. Mas o dinheiro dele é dele, acabou. Perigoso isso. Você pode descobrir que daqui a pouco o dinheiro é o seu Senhor. Agora, quando você é um abençoador com teu dinheiro, veja bem como você é com teu dinheiro. Não, pastor, mas eu não ganho, o dinheiro é meu. Tudo bem, irmão, não estou falando disso. Como é que você é um abençoador? Você abençoa alguém? Você tem facilidade de abençoar alguém? Você vai descobrir se o dinheiro é teu Senhor ou não. Não, quem quiser dinheiro vai trabalhar igual trabalhar. Tudo bem, não estou falando disso. Mas eu descubro se eu sou avarento ou não é quando eu sou capaz de dividir o que eu tenho. Amém, irmãos? Aleluia. Dividir o que eu tenho. Aleluia. E aí eu vou descobrir se eu não sou avarento. Então, faça essa pergunta para você. Em nome de Jesus. Uma vez tinha uma pessoa aqui na igreja, era daqui da igreja, viu? Aí ela
foi fazer uma oferta, Luiz, na igreja. Chegou na hora da oferta, as notas estavam tudo junto, e ela falou: e agora? Qual que é a menor, né? Aí não dá para sentir, né? Diz que quando pôs a mão na bolsa, arrancou, e a vergonha de olhar para pegar a menor. Aí falou: bom, essa deve ser a de 2, e era de 100. Colocou no gasofilácio. Ela falou que ela perdeu o culto aquele dia. Ela perdeu o culto, Anderson, e ficou pensando: não, hora que terminar o culto eu vou lá para o pastor me devolver meu 100, ficar com os 2. E foi aquela guerra, e aquela guerra, e aquela guerra, e aquela guerra, até no final do culto. Olha só que coisa terrível. Perigoso isso, irmãos. Amém ou não amém? Aleluia. Então, precisamos permanecer em Cristo, para que a salvação também permaneça em nós. Pula lá, vamos voltar para o texto principal, em nome de Jesus. Aleluia. Olhando para Jesus, quer dizer, nós estamos na carreira, nós estamos na competição. Paulo compara muito a nossa vida espiritual como aqueles que correm no estádio, que muitos correm atrás de um prêmio corruptível. A diferença é que o nosso prêmio é incorruptível, mas ele diz que a carreira é comparada à preparação, né? E aqui está dizendo que é para nós olhar para Jesus. Aleluia. Porque quando eu olho para Jesus, eu não perco meu foco, porque Jesus é o melhor homem para ser imitado, para que eu possa me espelhar nele, para que eu possa escolher como perfil da minha vida, para que eu possa ser como ele foi. O apóstolo Paulo diz assim: olha, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quer dizer que Paulo está dizendo também que Cristo é o melhor alvo para que eu não possa errar o caminho, é a direção correta, é a direção certa nesta corrida. Então todo obstáculo que você enfrentar nesta carreira, que tentar desviar o teu foco de Jesus, impedir que você olhe para Jesus, aleluia, que é o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Esse é o percurso da carreira de todo crente. Esse mesmo percurso que Jesus fez, demonstrando para mim. Paulo está dizendo, ou o escritor de Hebreus está dizendo: olha para Jesus, olha a trajetória de Jesus, olha como ele procedeu, olha o que ele deixou, o que ele desprezou. Desprezando a afronta, quer dizer que muitas vezes na frente do crente, como obstáculo, vai estar as afrontas. Mas a Bíblia está dizendo para mim e para você que Cristo desprezou todas elas. A afronta que vem para te tirar o foco, a afronta que vem para te esmorecer, para você sair da presença, para você deixar esta carreira, aleluia, para que você não venha chegar ao final. Olha só, ele desprezou todas essas afrontas, suportou a cruz, aleluia. Que às vezes a gente olha para a cruz, dá vontade de fato abandoná-la, né? Porque cruz não é gostoso de carregar não, irmãos. Por isso que Jesus está falando, suportou. Suportou.
Uma coisa que eu preciso suportar é uma coisa que vai contrária à minha vontade. E cruz é uma coisa que é contrária à minha vontade. Cruz me faz morrer para o pecado. Cruz me faz subjugar minha vontade. Eu posso descer da cruz, mas não desço por um propósito. Porque você acha que Jesus na cruz morreu porque foi assassinado, porque o diabo matou? Não. Se ele tivesse dito para o prego não entrar na mão, o prego obedeceria. Se ele dissesse, aleluia, para a coroa de espinho que atravessou o seu crânio, né? Porque quando colocaram para ela não cair, bateram com um pedaço de madeira para que aquele espinho furasse a fonte, ultrapassasse o crânio. Se ele tivesse dito não, perfura o meu crânio, o espinho ia obedecer por um propósito. Qual é o propósito? Chegar lá no final. Chegar no final por quem? Por ele. Muito mais por mim, por você. Era nós que estava em jogo. Era a nossa salvação que estava em jogo. Era a tua salvação que estava em jogo. Jesus podia muito bem desistir e voltar para o Pai e pronto, nunca deixaria de ser filho. Mas ele tinha um propósito de me ensinar a ser filho. Porque até então todos nós éramos bastardos. Pastor, mas o que é o bastardo? Bastardo é o criado. Nós deixou de ser filho, ó, desde Adão. Aí Jesus veio reconciliar a mim e a você. E em Jesus eu sou. Por que a palavra diz assim, ó, que eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo? Por que co-herdeiro? É porque eu herdei junto. Eu, o Luiz, por causa do Luiz, eu herdei também. Co-herdeiro, junto, nós herdamos. Olha só que coisa maravilhosa. Então veja bem, Jesus ele suporta tudo isso por um propósito, porque a cruz estava posta, ele precisava chegar no final, como filho de Deus, me ensinando a ser filho, obedecendo ao Pai, porque era o propósito de resgate da humanidade, era o plano salvífico, era o plano de Deus trazido para cá, era a palavra de Deus trazido para cá, era o verbo trazido para cá. Então ele desprezou toda afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Por que ele assentou? Aleluia, a destra quer dizer a direita de Deus. Por quê? Porque como filho ele obedeceu até a morte, não olhando para a direita e nem para a esquerda, olhando para o alvo que estava ali proposto a chegar, que era a cruz. Aí quando ele chega na cruz, que antes de alguém confirmar que ele estava morto, que para confirmar ultrapassou seu coração, a Bíblia diz que ele olha e diz: tudo está consumado. Quer dizer, garantir a salvação desse povo. Aqueles que o Senhor me deu, eu consegui. Está aqui a carta de alforria de todos eles, eu assino aqui, ó. Aleluia. Aí observamos, querido, porque muitos pensam que foi o diabo que matou Jesus, mas não. A Bíblia diz que ele disse assim com muita clareza: eu tenho poder para dar e o poder para tornar a trazer. Quer dizer, ele mesmo se entregou. É diferente, porque a guerra era muito desproporcional.
Satanás não suportaria nenhum sopro do meu Senhor, do Senhor desta igreja. Mas o propósito é que ele se entregasse como um cordeiro mudo, e o teu sangue vertido na cruz pudesse cair sobre nós, para que as nossas vestiduras fossem lavadas no seu sangue. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Pula lá, querido, por favor. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições. Quer dizer, está chamando a igreja por um propósito. Olha só, que quando você considera aquele que suportou tais contradições, por isso que você não pode perder ele como foco da tua vida cristã. Você não pode vir para a igreja porque o pastor Noraí vai pregar, não. Você não pode vir para a igreja porque o Zé do café vai vir aqui cantar. Você tem que vir aqui para a igreja porque o seu alvo, o seu foco é esse aqui, ó. Aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais. Quando eu tenho Jesus milênio como meu alvo, pode vir as afrontas, pode vir o que for, primeiro eu vou ter capacidade de carregar minha cruz, porque é Ele que me capacita a carregar a cruz. Aleluia. Você pode ver que quando você está longe de Jesus, tua cruz dobra de peso. Quando você está daquele jeito, meu Deus, né? Borocochô, teu andado dele está mudado. Você diz, a paz do Senhor, irmão, ele passeou, né? Está borocochô, a cruz está pesada, porque está carregando sozinho. Não tem um ajudante, não tem aquele que traz aquela palavra que diz assim, que tomai sobre vós, acho que é Mateus 11:28. Vamos ver o que está em Mateus 11:28. Tomai sobre vós, minha cabeça ainda está um pouquinho boa, glória a Deus. Vinde a mim todos os que estáis. Não tem um monte de crente cansado? Tem ou não tem? Cansado, é uma luta. É uma luta física. Está dando conta mais de vir para a igreja porque trabalha demais. Então Jesus está chamando esse povo. Todos vós que estáis cansados e oprimido. O cara não está só oprimido, não está só cansado, mas a opressão também está tomando conta dele. Você olha para ele, não resplandece mais o semblante de Cristo. É o cansaço, é a tristeza, é a decepção da vida, das coisas erradas que está dando. Mas Jesus está chamando os oprimidos, os cansados, todos vós, e eu vos aliviarei. Teu fardo está pesado? Tem um Jesus que quer carregar contigo, aliviando esse fardo, para você continuar, até chegar lá. Tem uma carreira pela frente. A igreja precisa marchar. A igreja precisa continuar olhando para o alvo, que é Jesus. Não fica olhando para o seu irmão, para o defeito do irmão, para o defeito do pastor ou da igreja. Não, olha para Jesus, autor e consumador da fé. Esse não tem defeito. Imitai-o. Não imita só o pastor, não imita o irmão Josenil, porque senão o dia que o irmão Josenil fizer assim, você também vai fazer assim. Mas imita Jesus, que nunca fez assim.
A Bíblia diz que nunca saiu da sua boca uma palavra de engano. É Ele que eu preciso imitar. Foi perseverante até a morte, e morte de cruz. É Ele que eu preciso imitar na perseverança. Não, meu Jesus não desistiu, eu também não vou desistir. O meu Jesus não fracassou, eu também não vou fracassar. Imita-o. Aleluia. E aí ele chama os oprimidos, porque ele quer aliviar. Pula lá, por favor. Aí ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. Ao conselho: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Que talvez é o que está faltando na vida do crente: mansidão e humildade. Não, pastor, eu já sou crente. Não, vamos para a palavra, vamos aprender com Jesus. Ser manso e humilde. Depois que eu aprendo, tomando sobre mim o jugo. Agora tem crente que não lê a palavra. Como é que vai aprender de Jesus o que Ele quer ensinar? Isso é para você que não lê e que dá desculpa ainda para não ler. Nós já temos ouvido muito aqui dizendo assim, ó: uma coisa que Jesus não vai aceitar é desculpas. Mesmo se você não souber ler, pastor, eu não sei ler, começa amanhã a estudar, que você daqui 3 meses você está lendo. Então não está, igreja? Pastor, eu não leio porque eu tenho preguiça. As formigas vai ter mais mérito no céu do que você. Diz a palavra que você vai ter com as formigas. Olha só que comparação. Pastor, mas eu não estou enxergando bem. Faz igual o seu pastor, compra um óculos. Se não tiver bom, aumenta o grau do danado. Mas não fica sem ler, porque quando você tomar o jugo, que é a palavra, você vai aprender. Aprender o quê? Ser manso e ser humilde de coração. Tem gente que põe uma roupagem simples, até velhinha, um sapatinho bem feinho, para ser humilde. Mas a palavra diz que a humildade é de coração, manso e humilde de coração. E aí, qual que é o resultado? E encontrareis descanso para as vossas almas. Aquele cara que andava assim, já está andando assim. Amém? É simples. Aleluia. Vamos voltar para o texto, querido, por favor. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições. Considerai quer dizer, olha para ele, imita-o. Considera que tudo que ele fez foi para um propósito na tua vida, na minha vida, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Por favor, pula lá, querido. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Foi assim que Jesus demonstrou para mim e para você. Pula lá, por favor, verso 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filho. Tem muito crente que não está aceitando mais a exortação, a correção. A correção vem na igreja, 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 10 recebe, mas tem 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 10
que rejeita a exortação, que não absolve, que tem uma... Como é que chama aquele negócio que o soldado usa aqui para impedir? Como é que chama? Colete à prova de bala. Tem uns cabas que põem, parece que na cabeça, no ouvido, para não aceitar a correção. E às vezes, se tiver aqui, fala: isso aqui é bom para minha esposa. Fala mesmo, Jesus. Sendo que é um infeliz que está precisando de ouvir. Sempre quando a gente pensa isso, é a gente que precisa ouvir. Mas observamos ainda que Ele quer nos corrigir como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Está o conselho, não despreza. O Senhor falou contigo é porque Ele quer te moldar, Ele quer te fortalecer, Ele quer te colocar nessa caminhada e te fortalecer, porque você está enfraquecendo. E não desmaieis quando por Ele fores repreendido, porque nessa trajetória, nessa corrida para o alvo, o Senhor entra em ação para te corrigir, para dizer que não é assim, que não é por ali, que você não pode fazer assim. E muitas vezes nós não queremos aceitar, porque vai contrário à nossa vontade e ao nosso querer. Pula lá, por favor. Porque o Senhor corrige o que ama. Quem é amado dele aí, diga amém. O Senhor corrige quem? Quem Ele ama. Tem te corrigido aqui nessa igreja? O Senhor tem te corrigido? Tem te pegado pela orelha assim? Aleluia. Glória a Deus por isso. É um sinal que Ele me ama. Não é porque Ele mandou R$1000 na sua conta que Ele te ama. A palavra está dizendo que Ele nos ama porque Ele nos corrige e açoita. Tem crente que entra numa peia. Ainda bem que aqui é Deus. Açoitar o filho. Ser filho é privilégio. Então Ele açoita qualquer que recebe por filho. Quem aqui já é filho? Diga amém. Tem bastardo aqui ou não? Graças a Deus. Porque o filho está sempre pronto para obedecer. Mede a tua obediência de 1 a 10. Como é que está? Nós estamos agora como filho. Tá 2? 10? Aleluia. Porque Ele só vai então eu vou deixar de ser filho porque eu não quero apanhar de Deus, porque eu não quero ser corrigido por Deus, eu não quero ser açoitado por Deus. Assim éramos nós também, quando os nossos pais nos pegavam. Já apanhou do papai ou da mamãe? Pelo jeito era traquinho no menino, né? E às vezes chamava: vem aqui, Bruno. E ainda às vezes tem um irmão mais velho que a gente corre quando fala vem aqui, né? Aí a mãe fala para o irmão mais velho: pega ele para mim. Já aconteceu com você isso? Ai, dificuldade. Aí o irmão falava: se você me pegar, depois eu te pego. Mas todo filho que apanhou, até desnecessariamente, ele não arrepende que apanhou. Por que é assim? Eu perguntar aqui qualquer um: sua mãe bateu desnecessário? Bateu, mas olha, aquilo me forjou um caráter que eu vou te falar. E aqui a Bíblia fala que e todo filho que desobedeceu virou alguma coisa que não prestou.
todo filho que não estava disposto a obedecer a correção do pai ou da mãe, virou alguma coisa esquisita. Então qualquer que ele recebe por filho, ele açoita, aleluia, e ele corrige. Pula lá por favor, que meu tempo está acabando. Se suportar, diga comigo, se é uma condição, quer dizer que eu posso aceitar ou recusar. Esse é o mal de muitos crentes, que recusa, quando a palavra, ele recusa aqui dentro, porque você sabe que a gente tem o poder de recusar. Não sei se acontece com você assim. Não tem um pregador que você gosta de ouvir aí na internet? Não tem? Você gosta de ouvir? Também tem outro que o cara pode pregar do jeito que você não gosta. Tem ou não tem? Tem. Eu tenho comigo também. Não é porque o cara não prega, não é porque o cara não é de Deus, porque eu não gosto de escutar o cara falar. Não é assim com vocês? É. Então eu bloqueio e abro a porta para quem eu quiser. Assim é aqui também. Você abre o coração para a palavra ou você fecha. É você que tem o controle. Então por que Deus trabalha na vida de um mais, na vida de outro menos? Por que uns transforma mais, outros menos? Por que um aprende mais e outros menos? Por isso. Lá atrás, nós aprendemos no texto dizendo assim, ó: quando ouvires a voz do Espírito de Deus, não endureçais os vossos coração, porque você pode estar perdendo a oportunidade da mudança, da transformação. A transformação que ia acontecer para a tua salvação, você desperdiçou. Pula lá por favor. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então o quê? Vamos todo mundo falar? O que é bastardo? Bastardo é o filho que não é filho, é o criado, ainda é criatura, não é legítimo. A palavra ainda não fez dele filho, porque nós somos herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Mas se eu estou sem disciplina, o que é a disciplina? É o ensinamento da palavra. Se eu estou sem disciplina, qualquer um de nós, queridos, que aqui eu não estou nivelando um mais, outro não, aqui é do cabeça até o porteiro. Se tiver sem disciplina, agora eu pergunto, como filho, já perguntei para você dar uma nota para você mesmo, que eu não posso dar, não podia errar, podia dar uma nota 10 para alguém e dar uma nota 2 para quem merecia 10 e dar uma nota 10 para quem merecia 2. Mas você é capaz de julgar que nota você daria para você como filho de Deus hoje. Aí eu pergunto de novo para você: a nota que você vai dar para você é baseado aqui. Como está você como filho disciplinado ou indisciplinado de Deus? A igreja não tem tempo para pregar blá e falar que Deus vai dar uma chave de uma caminhonete para você a semana que vem. Nós precisamos, nós temos um alvo que nós perseguimos. Se eu um dia comprar uma caminhonete ou não, essa caminhonete não vai me levar para esse alvo, não vai não. É mais fácil ela me tirar do que me levar. Então nós temos um alvo a ser perseguido, que o próprio Jesus me ensinou, que é com disciplina que eu chego lá. Vai ter tantas coisas para me tirar do foco.
Mas ele diz que é para me correr com perseverança o que está proposto diante de nós. Mas se está sem disciplina, como é que está a nossa vida? Disciplinado ou indisciplinado? Eu vou te ajudar. Você quer que eu te ajude? Para saber se é disciplinado ou indisciplinado? Como que está a sua obediência ao seu pastor de 1 a 10? Como é que está? Quando o pastor te convoca para uma oração terça-feira, você vem ou fica em casa? Se você responder que vem, disciplinado. Mesmo sem querer, mas você vem. Esse é o disciplinado. A Bíblia diz que o pai tinha 2 filhos, mandou ir trabalhar. Um disse: olha, eu vou, e não foi. E o outro disse: papai, vou não, mas foi. Aí Jesus perguntou: qual que é o filho obediente? É aquele que disse que não ia, mas foi. Eu sempre falo para essa igreja aqui que obedecer o pastor é mais fácil que obedecer a Deus. Obedecer a lei de trânsito é mais fácil do que obedecer a Deus, porque a lei de trânsito eu estou vendo, tem uma placa, diz, ó, quase 1 quilômetro, reduz aí porque lá tem um semáforo de 40. É ou não é? E o que eu faço? Passo a 60? Não, porque eu sei que a punição vai chegar. Eu freio meu carro. Posso estar com pressa, mas eu freio. Então veja bem, queridos, se não entrarmos nessa disciplina, se não tornarmos filhos disciplinados, nós perdemos a condição de filho e entra na condição de, vamos falar? Todo mundo, 1, 2, 3. De novo. Diga comigo: de filho a bastardo. Você acha que o bastardo vai ter direito na herança do pai? Estou pregando o caminho do céu para você. Estou pregando salvação para essa igreja, que é o meu dever. Para que um dia eu chego lá, Samuel, Jesus vai me chamar como pastor dessa igreja, sabia? Vai me chamar como pastor dessa igreja. O que eu ensinei para essa igreja? Você pode até falar, Josenil, não, mas o meu pastor não me ensinou, não. Esse culto aqui está registrado. A Bíblia diz que é um memorial diante de Deus. O que é um memorial, que você entende? É uma memória, é algo que é registrado. O computador, teu celular tem uma memória, não tem? Reserva, tudo está lá guardadinho, lá. A Bíblia diz que Deus tem um memorial. Eu acho que é um computador gigantesco. E tem lá um HD que chama, que reserva. É HD que chama o negócio que... Tem um HD, né, Luiz? Que registra, esse culto está registrado lá. Essa palavra está registrado lá. A tua presença está registrado lá. E que você foi ouvinte dela. Aleluia. Amém? Então, a escolha é minha, é tua, é nossa, é da igreja. Poxa, bastardo eu era, andava sem disciplina, não conhecia a palavra, fazia o que eu achava que estava certo, fazia, porque todos nós aqui éramos assim, servia a Deus do jeito que achava. Nós não tínhamos uma base, não é, Denilson? Nós não tínhamos uma base, mas quando nós viemos para a palavra nos ensinou dizendo: é por aqui que você tem que caminhar para servir a Cristo. Estávamos sem disciplina, éramos bastardos, mas quando nós passamos a ter disciplina, nós passamos a ser filhos.
Quantos filhos aqui, diga amém. Aleluia. Quando nós lemos capítulo 1 do Evangelho de João, e o versículo de número 12, acho que o 10, acho que o 11 e o 12. Primeiro João: veio para o que era seus e os seus não receberam, isso mesmo. Versículo 12: mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Por causa dessa disciplina que Jesus nos transparece, porque Ele é meu alvo a ser seguido. Não é a igreja não, irmãos. Eu estou indo para a igreja porque eu quero ser salvo. Não, vim aqui para a igreja, eu aprendo isso aqui para me colocar no meu dia a dia, na prática. Mas a todos quantos me receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome. Está seguindo Jesus? Tá? Como é que tá? Mais ou menos, meia boca. Segue Jesus quando está tudo bem. O trem aperta, você dá uma fugidinha. Faz igual Pedro lá, a demonstração, né? Que Pedro, 2 horas antes, falou: Jesus, eu sou capaz de morrer contigo. Sério, Pedro? Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Daqui a pouco está lá Pedro, escondidinho, Jesus passando preso lá e Pedro aqui escondido. Aí vem o povo e diz: mas você não é crente? Não, crente? Tem um monte de crente também recusando. Na hora que o trem aperta, diz: não, eu vou na igreja lá do pastor Noraí, mas crente eu não sou não. Mas você fala igual eles? Não, conheço esse caba não. Jesus? Cara de pau, né? Andou 3 anos com Jesus que não conhecia Jesus. Daqui a pouco: mas você veste como eles? Não, também não. Aí diz que o galo cantou. Embora diz que não é um galo, não é o galo que canta diz que não é esse galo não. Diz que é uma trombeta que o cara tocava lá no palácio. Esse representava o galo. Tinha o nome de galo. Tocou e Pedro lembrou da palavra. Irmãos, triste isso. Quando Jesus fala uma coisa, você esquece. Aí quando você leva a peia, você fala: puxa, ele me falou, eu sabia. Aleluia. Seguindo de perto ou de longe, como é que está a nossa trajetória? Aleluia. Como é que a igreja está pronta para o arrebatamento? Está sendo preparada? Está obedecendo? Está transparecendo? Quem encontra você na rua, dá para ver que no teu semblante tem o Espírito Santo? Porque a Bíblia fala que Deus, quando foi escolher te fazer, escolheu a imagem dele, semelhança dele. Aonde você entrar, alguém tem que pensar, mesmo que ele não vai gostar, mas tem um crente entrando aí, porque nele tem uma diferença. Eu olho para o semblante dele, Anderson, e vejo que tem algo diferente. O que está acontecendo com você, rapaz? Você está diferente. O que foi? Porque eu aceitei Jesus, eu sabia que tinha alguma coisa diferente. Mas o dia que isso não estiver acontecendo nada conosco, irmãos, a imagem não tem mais, não resplandece mais nada. Testemunho onde eu trabalho de crente, não tem. Os colegas, ao invés de dizer assim: poxa, aquele caba lá,
Tem que tirar o chapéu, mesmo que fale mal de você pelas costas, porque é assim, né? Os colegas da empresa sempre é assim, mas que não tenha razão de falar. Aleluia. Jesus está preparando uma igreja para que no arrebatamento não fique para trás, para a grande tribulação que há de vir sobre a terra. Jesus está preparando um povo que o siga independente de qualquer circunstância. Jesus está transformando homens de bastardos em filhos cada dia, porque Ele não vem buscar bastardo, mas Ele vem buscar filhos. Jesus está preparando como? Corrigindo, executando o seu povo, trazendo você para cá num culto chato desse, que falou tudo que você e que eu não gostaria de ouvir, mas nos sentou aqui nessa cadeira dura para falar que eu preciso melhorar, para dizer que eu preciso ser servo, que eu tenho uma carreira proposta diante de mim, diante de você. Essa carreira ainda não terminou, esta carreira pode ficar mais difícil amanhã ou depois, ela pode travar daqui a pouco, mas você precisa permanecer dizendo: em qualquer circunstância eu sirvo ao meu Jesus, Ele é o meu Senhor. Fica de pé, por favor, queridos. Diga amém. Diga comigo: bastardo não, mas filho. Aleluia. Quero que você feche os teus olhos. Oh, aleluia. Quero que você lembre da palavra pregada. Quero que você olhe para o teu coração. Se o arrebatamento fosse hoje,